Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Magnus Nitian, criador aqui do canal, e hoje eu tô aqui para dizer para vocês que bioquinesis é muito além daquilo que a gente conhece. Mais do que isso, é, acima de tudo, desenvolvimento pessoal. Eu me lembro de um professor que eu tive, que ele falava assim: ele aprendeu a lei da atração lá no foco, nos Estados Unidos, na época que começou a bombar lá, na época do Livro Segredo. Ele estava lá, junto com todas aquelas pessoas aprendendo. E ele falou o seguinte: quando ele chegou no Brasil, que ele começou a ver que já estava rolando um movimento aqui, ele via que tinha muitos descendentes, alguma coisa do tipo, que queria dizer o quê? Que muitas pessoas já estavam deturpando a informação. Olha só que interessante. Mas deturpando em que sentido? E aí ele fala o seguinte, que lá quando ele aprendeu a lei da atração, e não somente a lei da atração, tudo que envolve a lei da atração, porque a lei da atração ela é uma lei, na verdade ela é uma sublei, que, enfim, está ligada a outras leis maiores que nos diz que a gente atrai aquilo que a gente emana e etc, tudo mais. Mas ela envolve, acima de tudo, um grande desenvolvimento pessoal. Então tá que você vai ver que os maiores nomes que falam de lei da atração, eles falam principalmente de desenvolvimento pessoal e ensinam muitas coisas além disso. Isso sim é bioquinesis. E eu vou dar um exemplo para vocês, como Elaine Orives, como Bruno Gimenez, como o professor Hélio Couto. Esses são os grandes nomes, né? Mas tem muitas outras pessoas. Então quando alguém fala, a lei da Assunção é melhor do que a lei da atração, não é porque as pessoas não compreendem a lei da atração. Ela é praticamente a mesma coisa, porque são subleis de uma lei maior, que é a lei do magnetismo, por exemplo. Mas o que ele traz que é muito importante, que é o que eu estou trazendo aqui, que é basicamente o seguinte: olha que interessante, né? A lei da atração barra o desenvolvimento pessoal, ele está muito mais ligado a se você se torna uma pessoa melhor para você mesmo. Não tem para outras pessoas. Eu tenho que me tornar uma pessoa melhor para o meu marido, para minha esposa, meu namorado, para minha mãe, para o meu pai, para o cachorro, para o vizinho. Não, é para a gente mesmo. Pessoas melhores para a gente mesmo. E quando a gente para analisar a bioquinesis, ela surgiu, claro, muito nesse âmbito da gente, do mesmo sentido da lei da atração, entende? Nessa distorção de que é para nós materializarmos coisas. Então, o que ele fala, basicamente o meu professor, ele fala isso, que essa distorção da lei da atração, inclusive, veio justamente no sentido de materializar coisas. Então, a partir da lei da atração, eu começo a materializar tudo que eu quero na minha vida, em vez de, na verdade, a sua real função, que é o quê? Nós nos desenvolvermos e nos tornarmos pessoas melhores. Então, a bioquinesis, ela vem justamente nesse mesmo sentido, porque eu já falei para vocês que, assim, a lei da atração, ela está dentro da bioquinesis, porque a gente está utilizando sim o poder da nossa mente, e é muito mais do que simplesmente ouvir um áudio, fazer um quadro de visualizações, ou seja lá o que for a forma que você pratica a bioquinesis. É muito mais do que isso para você materializar, sei lá, o carro do seu sonho. É para você se tornar uma pessoa melhor, para você se desenvolver. Isso para mim é tão nítido e sempre foi tão nítido, que eu sempre estudei por essa linha, sempre trouxe conteúdo por essa linha, e a minha tecnologia, ela é voltada para essa linha. Então tem pessoas, por exemplo, que não combinam com a minha tecnologia, porque ela vai acionar para vocês a consciência que você precisa para desenvolver aquilo que você deseja, para conquistar aquilo que você deseja e etc. Vai materializar coisas? Vai! Claro que vai! Mas mais do que isso, ela vai trazer a consciência. Por quê? Porque foi assim que eu me desenvolvi a minha vida inteira. É assim que eu me desenvolvi em todos os cursos que eu fiz. Eu vou dar um exemplo muito prático aqui para vocês, muito básico. Quando eu fui estudar Theta Healing, eu também fui estudar Theta Healing nesse sentido. Gente, eu não quero ter que lidar com o físico, eu não quero ter que comprar comida, eu não quero ter que resolver as coisas através do físico. Eu quero resolver
não físico, nos 99% e etc, tudo mais. Enfim, como a maioria pensa aqui. E eu sei que é assim, porque eu também pensava da mesma forma. Porém, mesmo no Theta Healing, muitas coisas a gente precisa do físico. Sim, a gente vai aprendendo, né, a lidar com o físico, a brincar com o físico, a partir dos 99%, que é o mundo invisível, e o quanto que é importante o físico pra gente. Então, por exemplo, né, a criadora do Theta Healing, a Vaiana Stibal, enfim, não sei nem falar o nome dela, mas a idealizadora, criadora, canalizadora, enfim, do Theta Healing, ela traz muito da experiência dela e ela conta que, assim, no Theta Healing, ela se conecta com o Criador de tudo que é e pergunta lá, Criador, o que faz no caso dessa pessoa? E tinham pessoas, por exemplo, que elas queriam, claro, serem curadas milagrosamente de alguma doença. Só que o Criador virava para ela e falava assim, olha, essa pessoa, ela precisa, para o desenvolvimento dela, espiritual, enfim, do ser dela, passar por essa cirurgia. Então o que a gente pode trabalhar nela é o medo dessa cirurgia. Então assim, olha que interessante, olha que incrível. Por quê? Porque o Criador, o designer do universo, Deus, o nome que você quiser dar, Alá, Olorum, enfim, ele sabe muito melhor do que a gente, porque ele tem uma visão muito mais ampla daquilo que a gente precisa e de como as coisas podem chegar até nós. Logo, perguntar para ele faz mais sentido, né? E quando ele fala, ela precisa passar por essa experiência, quem somos nós para questionar? Esse é o ponto. Então, muitas vezes, a gente quer certas coisas, mas compreenda que, em determinados sentidos, em muitos sentidos, a gente precisa desenvolver. Por quê? Porque a evolução, ela faz parte da vida, é o mistério do universo que está presente e a gente precisa disso. Não que nós não possamos materializar coisas, podemos, mas a grande pergunta é, você está realmente se tornando uma pessoa melhor? Você está evoluindo? Você está se desenvolvendo? Aquilo que está vindo para você da forma que está vindo realmente está te fazendo bem? Ou será que você precisa de outras formas de lidar com isso? Essa é a grande pergunta. Porque tem pessoas que vêm me questionar, eu tenho resultado com outras tecnologias, com outros canais, eu não tenho com o seu. Será que realmente você não está tendo resultado? Ou o resultado está vindo de uma forma muito, muito mais profunda? Esse é o grande ponto que eu quero trazer aqui. Por quê? Porque eu tenho essa pegada. Tanto é que o meu canal é um canal de bioquinese e desenvolvimento pessoal e cada vez mais eu estou nessa pegada. Então vou estar trazendo mais conteúdo nesse sentido e a gente tem aí, para quem quiser sentir, de aprofundar mais, de se desenvolver mais, temos aí agora o canal do assinante que eu estou trazendo aulas incríveis. Não é porque sou eu que estou fazendo que eu estou falando isso, mas realmente são aulas incríveis. Eu mesmo me desenvolvo muito e aprendo muito para poder estar dando essas aulas para vocês, onde vocês vão estar aprendendo muito a ponto de desenvolvimento pessoal. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu like, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. E vamos que vamos. Vamos junto nos nossos desenvolvimentos.